Bom, boa noite. Vamos começar a nossa quarta aula. É isso? Quarta aula. Iniciando o capítulo 3, isso, capítulo 3, juros ou juro composto. Só com relação à aula, lembrete sobre a aula de ontem, né? A gente terminou ontem sobre explicando juros simples e trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 formas de se calcular e encontrar juros simples, né? Existem, na hora de você fazer o cálculo, não só a necessidade de encontrar o juro simples como base, mas às vezes a gente tem que encontrar taxa, tem que encontrar capital, tem que encontrar tempo, e também dentro do juro simples tem a questão do montante, né, que a gente também explicou na aula de ontem. Ficou, né, para quem veio ontem ou quem pôde assistir também, para tentar resolver as questões da página 24. O que é que eu pretendo fazer? Eu quero ver se hoje eu vou dar uma acelerada para ou fechar os capítulos todos hoje, ou no máximo amanhã, no início da aula, para que na parte final da aula de amanhã a gente faça tipo uma revisão com exemplos que abranjam todos os assuntos. Talvez. Ontem, na aula de ontem, a gente até falou, né? Eu até coloquei um exemplo e que, com base naquele exemplo, a gente achava algumas situações e ainda achava montante, né? Então, o que eu vou tentar fazer amanhã vai ser mais ou menos isso. Trazer um exemplo que trabalhe nesse exemplo o máximo possível de situações que vocês vão encontrar na avaliação, tá bom? Vamos lá. Juros compostos, página 26. Juro composto. O juro composto é a operação utilizada com muita frequência e o cálculo é feito de maneira um pouco diferente em relação ao juro simples. Boa noite. No regime de juros compostos, a taxa de juros incide sobre o montante acumulado ao final do período anterior. Ou seja, ocorrerá a incidência de juros sobre juros. Esse regime é mais comum do que o regime de juros simples, sendo utilizado nas principais operações financeiras, tanto em investimento como financiamentos. Observe novamente como é feito o cálculo do juros simples para você poder comparar com os juros compostos. Então, vamos pegar aí esse exemplo aqui mesmo. Um capital de capital de 20 mil reais, com a taxa 10% ao mês. Aqui está trabalhando igual a fórmula de igual a capital, que multiplica a taxa, que multiplica período, ou tempo, né? Então, a fórmula aqui seria juros é igual a capital de 20 mil, vezes a taxa está em e vai encontrar 0,10. Então, vezes 0,10 vezes 1. Só um detalhe aqui que foi uma coincidência, né? Eu já venho alertando vocês. A taxa aqui está ao mês, A.M. E o período também é em mês. A gente vai trabalhar aqui em outras situações, outros exemplos, mas que às vezes a taxa pode vir de um determinado tipo ou tempo de período, e o período também vai ser diferente. Então, há necessidade de transformar a taxa
igualar ao período e mesmo que ao tempo que está sendo trabalhado. Se a taxa for ao trimestre e o período também seja ao trimestre, o que vai influenciar é só a quantidade de trimestres, né? Não, você vai ter que transformar. Se o período tiver ao trimestre, digamos que seja um trimestre, e aqui tiver ao mês, então você vai ter que transformar isso aqui no final ao período igual de um trimestre, que seriam 3 meses, entendeu? Pode ser que aqui seja ao trimestre, aqui pode ser ao mês. Pronto, digamos que aqui tivesse 10%, esse exemplo, 10% ao mês, e aqui tivesse um trimestre. Um trimestre são quantos meses? 3. Então, você teria que pegar esse valor e multiplicar por 3. Então, seria 30%. Não, aí você tem que prestar atenção o que é que você vai transformar. Se o tempo está em trimestre e a taxa está ao mês, você vai multiplicar isso aqui, digamos, já é um trimestre, por 3. Mas digamos que aqui seja... Pronto, digamos que essa taxa seja 15% ao trimestre. E aqui o período está em um mês. Então, você teria que dividir essa taxa por 3. Entendeu? E você iria igualar os períodos, tanto de taxa como de tempo. Oi? Não, a divisão por 100 é para transformar a taxa, o percentual, em valor, em número. Sempre vai dividir. Nesse caso aqui, aliás, deixa eu voltar, sempre não. Nessas situações aqui, onde já tem a taxa, né, até ontem a gente trabalhou um exemplo. Lembra que às vezes a gente não tinha taxa e no final a gente encontrou um valor e que tinha que multiplicar por 100? Pronto. Nesse caso aqui, sempre que vier a taxa já sendo dada, aí você vai ter que dividir por 100. E dependendo do período que estiver sendo trabalhado, é que você vai multiplicar ou dividir. Digamos, após a divisão, digamos assim. Se tivesse 15% ao trimestre, aqui não é só um mês, então você, se um trimestre são 3 meses, então você pegaria 15% dividido por 3, 5%. Após isso, dividia por 100. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Com base aqui no exemplo, juros, fazer direto, vai dar quanto? Quebrado? 2.000, é? Isso. R$2.000. Nesse exemplo aqui, os juros de um capital de R$20.000, 10% ao mês, durante 30 dias ou após um mês, seria de R$2.000. E o montante, que a gente também trabalhou ontem, que a fórmula montante é igual a capital mais juros. O montante seria capital 20.000, só fazer aqui detalhado, mais os 2.000 dos juros, o montante seria R$22.000. Né? Bom, isso aqui foi um resumo bem rápido aqui, foi o que basicamente a gente trabalhou até ontem. Só que ontem a gente trabalhou algumas situações que, para aqui, esse exemplo pede os juros. Mas ontem a gente trabalhou situações que você tinha já os juros, já tinha o período, tinha o capital, tinha capital, período e juros, não tinha taxa, ou então não tinha período, tinha os outros 3. Então, onde a gente trabalhou, para quem não veio ontem ou não pôde assistir a aula, vai lá e assiste o videozinho da aula de ontem, que deu para a gente entender isso aqui bem direitinho. Bom, com base aí no exemplo de juros compostos, de juros simples, para recapitular, juros simples e montante de juros simples. Beleza, essa foi, digamos, até ontem nossos assuntos.
Com relação hoje, qual a mudança de juros compostos? Dei para mim não montar a tabela aqui, dei uma olhadinha aí na página 27, né? Se o período fosse 4 meses, teria, acompanhe a movimentação da aplicação através do demonstrativo abaixo, com base no cálculo dos juros simples. Lembrando que juros simples sempre é os juros em cima do capital inicial ou do original, da origem do valor a ser trabalhado. A diferença para juros compostos é que ele vai atualizando seus juros sempre com base no final do período anterior. João Paulo, se tiver só 1 ano, existe período anterior? Não. Se for, você trabalha... Olha, as vantagens do cálculo. Você teria juros a acumular? Não. Agora, quando você tem um período que ultrapassa... Eu estou colocando 1 ano, né? Mas digamos que fossem meses. 5 meses. Então, sempre após um determinado período, o cálculo dos juros é sobre o valor atualizado. Se for 5 meses, o primeiro mês seria valor de cálculo de juros como se fosse juros simples. Quando for o segundo mês, ele já mudaria a forma de cálculo, ou o valor, para ser exato. Na tabela aí, um capital de R$20.000 a juros simples durante 4 meses. Né? A gente, no exemplo aí da página anterior, tinha de 1 mês, dava 22 mil. Observem que na questão dos juros, na coluna de juros, sempre é o mesmo valor, R$2.000, porque se a gente encontrou o percentual que corresponde a 10%, o valor de 2.000, ele sempre vai se repetir, embora a quantidade de meses sejam maiores, mas sempre vai ser o mesmo valor de juros. Então, mês 1, R$2.000 de juros, 22 mil. No mês 2, é o mesmo valor de juros e você soma com o período anterior. E aí se vai sucessivamente. A mesma utilização, o mesmo exemplo sendo utilizado, agora juros compostos, cuja forma de cálculo é um pouco diferente. A gente já até iniciou na aula retrasada sobre a questão de juros compostos. Observem, ó, no primeiro mês, o valor comparado com a tabela 5, os juros é o mesmo, R$2.000, porque ele pegou com base no capital inicial. Se é o primeiro mês, o capital inicial é o mesmo, 20 mil. Quando já parte para o segundo mês, diferente de juros simples, juros compostos, ele vai somar o valor do capital inicial mais os juros do primeiro mês, 22 mil. Em cima desses 22 mil é que vai ser calculado os juros do segundo mês. Ele já não leva em consideração o capital inicial, e sim o capital final do período anterior, que foi de 1 mês, segundo mês, primeiro mês. E aí se vai uma sequência. Primeiro mês, capital, 20 mil, juros 2 mil, montante, né? Capital mais juros, 22. Segundo mês. O segundo mês, o capital inicial já não é 20 mil, é quem? 22, que é o valor final do período anterior. Então, em cima dos 22 mil, vai ser calculado os juros de 10%. Então, 10% em cima de 22 mil, 2.200. Montante do segundo período, 24.200. Capital inicial do terceiro período, do terceiro mês, quem é? O montante do segundo mês. Se o montante do segundo... Então, ele vai ser o capital inicial do terceiro mês. 24. Os juros é calculado em cima dele. 10%, dá um juros de 2.420. 26.620 é o montante do terceiro mês, ou seja, o valor final do período. O quarto mês é o valor final do terceiro mês, que foi quem? 26.620. Esse valor é que vai ser calculado os juros do quarto mês, 10%, 2.262, um total de 29.282. A diferença, só para a gente, em valores, entender que em juros simples, um capital
de R$ 2.000 com juros de 10% ao mês, vai render após o quarto mês, ou os 4 meses, um montante de 28 mil. Se é a juros compostos, o mesmo período, o mesmo capital, o mesmo percentual, já que é chamado juros sobre juros, então vai render no quarto mês 29.082. Uma diferença aí de R$ 1.282. Então, só para a gente, mais uma vez, prestar atenção o quanto os juros compostos, o peso em cima de um capital, de um valor trabalhado. Isso. No caso aqui, são 4 meses, já é uma diferença de 1.000 e 1.200 e poucos reais, né? Isso para um capital inicial de 20 mil. Imagine aí um valor maior e um período maior, né? Tudo bem que, às vezes, quando se faz esses cálculos financeiros, há uma tendência de que não ser um percentual tão alto, mas é uma quantidade de parcelas enormes. Se eu não me engano, financiamentos de veículos, tem algumas financeiras que só trabalham a partir de 36 meses. Então, para eles é negócio. Ou seja, quanto mais meses, mais parcelas. Então, os juros vão incidir mais ainda. Embora os juros talvez seja menor do que 10%, mas no montante final é onde está a diferença considerada. Por favor. Quem não está entendendo, deixa eu ver. Aparecida, você dê uma olhadinha na aula de ontem, vai melhorar um pouco mais o entendimento. Só não vou ter tempo de hoje revisar a aula de ontem. Eu vou tentar fazer essa revisão dos assuntos que a gente já trabalhou na aula de amanhã, né? Para ver se tá a tempo, né? Vamos lá. Oi? Amanhã é online total. Mas quem quiser vir assistir a aula, comigo não tem problema. Se eu não estiver aqui, eu vou estar lá na unidade 1. Mas acho que talvez lá. Vou só confirmar, mas quem quiser vir para a aula, ou aqui ou lá onde for, não tem problema. Pode ser. No meu ver, pode. Eu não vejo problema nenhum, não. Acho que também a inscrição não vai prova extra. Vamos lá. Alguém perguntando o que? A avaliação é amanhã? Não, a avaliação é sexta-feira. Viu? O povo aqui está perguntando, amanhã não, sexta-feira. Vamos lá, página 28. Verifique que a linha reta... é com relação ao gráfico aí, mas eu não vou explicar muito o gráfico não, para não embananar mais um pouco. Vamos só trabalhar com números. Deixa eu ver... Vamos lá. Imaginamos que sim, note que no final do quarto mês, aplicando o juros simples, paga-se 8 mil de juros. O mesmo não acontece com o cálculo através de juros compostos, pois pagaríamos 9.282. Então, podemos concluir que a taxa aplicada no juro composto é sempre em relação ao montante de cada período. Deixa eu ver, a diferença a gente já trabalhou aqui, que foi 1.282, um valor total, né? Alguém falou? As instituições financeiras utilizam o cálculo de juros compostos em suas transações. Percebeu por que não é interessante manter uma dívida no cartão de crédito ou cheque especial por um longo período de tempo? Daí já vai as dicas, né? Lógico que vocês sabem que sempre tem que se pagar a fatura total do cartão de crédito. Mas, vou me sujeitar a pagar juros. Bom, esse se sujeitar a pagar juros, ele é juro composto. Por isso que, às vezes, vocês dizem assim, alguém já pode ter passado. Minha fatura era, sei lá, R$ 800. Mas aí veio cobrando juros de quase R$ 100. É porque juro em cima de juros. Muito alto. Se eu não me engano,
com exatidão, acho que dependendo do valor da fatura, tem um limite percentual, mas é no mínimo 20% de juros compostos, não é juros simples. Você pegar 20% de juros compostos em cima de uma fatura de, sei lá, R$1.000, por isso que às vezes quando você não paga, o bolo é maior. Aí aquilo, não sei se eu falei em aulas anteriores, né, que às vezes quando passa um período de tempo, aí você estourou o cartão e foi renegociar, e a financeira disse, não, vamos dar um desconto de X mil reais a você. Não, ele apenas está vendo que é melhor para ele receber o capital inicial, o original, e deixar para lá os juros, mas ele não perde. É só para... Isso. Ele já, com certeza, eles já ganharam alguma coisa de cima. Isso aí... A única coisa que eu acho... É questão só a opinião, é que às vezes quando você... Eu já passei por isso. Não tem problema dizer não. Estourei um cartão uma vez quando fui negociar, negociei, dispensaram os juros, só que eu fiquei, digamos, impedido de movimentar com aquela financeira. Eles disseram, não, você, embora você tenha pago o débito, mas como teve um atraso, a gente não aceita mais trabalhar financeiramente com você. É a escolha dele, né? Mas eu só acho interessante porque assim, se a pessoa conseguir quitar, aí do jeito que eles já ganharam antes em si, poderiam ir pagar. Justamente. Vamos lá. Então você consegue ver a diferença entre juros simples e juro composto. Para resolvermos qualquer ou cálculos com juros compostos, utilizamos a seguinte forma. Então, quer calcular juro composto? Fórmula, vou deixar esse valor aqui. Fórmula M igual a capital, que multiplica 1, mais I elevado a o período, a uma potência. Eita, João Paulo, vamos ter que trabalhar com isso também aqui? Vai, não se preocupe não. Acontece. M de montante, C de capital, I de taxa, N de período. Vamos agora resolver algumas situações, problema, para entender melhor a aplicação dessa fórmula. Né? Exemplo. Lorena tinha uma economia no total de R$4.000. Virando a página aí, página 29. Valor de R$4.000 é o seu capital. Mas então decidiu aplicá-los durante 3 anos. Quando eu falo assim, durante 3 anos, esses 3 anos, taxa ou período? Período, então vou botar aqui N, 3 anos. O gerente lhe disse que a taxa seria de 10% ao ano. Então, a taxa I, 10% A ponto A. Só para lembrar o que eu falei já em aula anterior, quando vocês forem trabalhar a questão e houver a necessidade e a situação for que a resposta seja em percentual, lembrem-se de colocar isso aqui. O período é em anos, coloque A.A. Se o período for em mês, A.M. Se o período for em dia, A.D. Se for trimestre, A.T. João Paulo, se for bimestre, A.B. Então, de acordo com o período, lembrem de colocar essas siglas aqui. Tá. Agora veja como é calculado o montante dessa aplicação. Em primeiro lugar, vamos identificar as informações que a situação está nos fornecendo. Já está aqui.
Só o lembrete, né? Se aqui está a taxa ao ano, um exemplo, a gente vai o quê? Para transformar em valor, dividir por 100, que daria 0, mas, vamos lá. Pegar a fórmula aqui. M é igual a C, que multiplica 1 mais I, período. Montante, capital de 4.000. Mais a taxa é 0,10. João Paulo, Oi. Tá embaçado, acho que não dá para. Eu não sei se o Gemar está vendo, eu não estou vendo direito o que você está escrevendo. Todo mundo está embaçado, pode ser a conexão da internet e acaba deixando embaçado. Tá geral? Pronto, agora melhorou. Seu que foi? Pronto, sabe o que é? Quando fica embaçado é a conexão com a internet. Pode ser a internet aqui ou pode ser a internet daí. Se ficar embaçado geral, então é sinal que é a internet daqui. Tá bom? Tá legal. Beleza. Tô só lembrando aqui que na gravação, quem quiser depois rever a aula, na gravação não sai embaçado, fica visível a imagem, tá bom? Vamos lá. Encontramos os valores, lançamos na fórmula, né? Então, agora é só calculadora. O N aqui, N de período 3 anos. Vou só fazer aqui detalhado, que até eu brinquei sobre isso ontem, né? Que eu faço assim detalhado, mas quem quiser acelerar algumas situações, aqui daria 1,8. Vou botar 10, mas poderia ser 1,1. Oi. Alguém? Vamos lá? Isso, vamos por etapas. Vamos por etapas, né? M igual a 4.000. E vou botar um vezes aqui que multiplica. Aí agora é a multiplicação de potência, né? Só para lembrar, né? Quem não tiver aí uma calculadora, né? Então, uma calculadora científica que faça a conta direto. Então é como isso aqui. Vou tentar botar aqui. 1,10. 1,10. É primeiro duas vezes, né? Que vai de 10. Gosto de 0, 0, 0, 0 e 1. 3 vezes, mas para você não responder, você pode ver, para não se misturar por partes, né? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 e 1. 2 e 1. Aí aqui tem duas casas decimais. Ficaria quanto aqui? Agora quem é que lembra de matemática aqui? Agora matemática ensino fundamental. Eu tenho duas casas decimais. O resultado deu isso aqui. Qual seria o resultado final disso aqui? Que é mais, né? 121? Não. Se é 1,10 vezes 1,10, eu tenho duas casas decimais. Zero, você não vai considerar 1,21. Olha, tá vendo? Matemática. Aí você pega 1,21 vezes quanto? 1, não cheguei ontem, meu dedo tudo melado. 1,10, 0, 0, 0, 1,1, 2 e 1, 1, 2 e 1, 0, 1, 3, 3, 1. Vai para lá, duas casas decimais, 1,31. Tá certo isso? 361. Não. Aqui você só tem uma casa de unidade.
Esse zero para lá você dispensa ele. Ele não considera. Você só vai levar em consideração no final. Se ele tem aqui uma casa de unidade, então você vai manter de unidade, e aqui vai de centenas, e assim vai, centavos, né, de valor. Não. É que se a gente lembrar lá da época do ensino fundamental da matemática, que é o básico, né? É justamente, aqui ficaria 1,331. 1,331. Montante seria 4.000 vezes 1,331, para não fazer a conta aqui, 5.024 reais. É isso? Então quer dizer que um capital de 4.000 reais, o exemplo aí, quem é a menina? Lorena. Lorena vai aplicar um capital de 4.000 reais durante 3 anos, com uma taxa de 10% ao ano. No final dos 3 anos, o montante final com relação aos 4.000 e os juros dá 5.324. Aí uma pergunta bem simples aqui. Se eu sei que o montante deu 5.324, o capital inicial ou original é 4.000, qual seria o valor dos juros? Valor dos juros, juros, aqui para essa situação é só pegar o montante menos o capital. Nesse caso aqui seria juros de 1.324. 24 reais. Pronto, ó. Eu poderia, numa questão da avaliação, fazer isso. Ó. Pedir para vocês encontrarem os juros compostos com base nessas informações e apontar. Não entendi. Não. O montante não é a junção de capital mais juros? Montante, só para lembrar, montante é a junção de capital. Aqui eu já tenho capital. No cálculo a gente encontrou montantes. É só subtrair. Entendeu agora? O cálculo dá para emendar a final. Deixa eu ver aqui. O valor, beleza, vamos lá. Calcule mais embaixo. No caso, calcule o juro composto. Não vai ser preciso achar a porcentagem que deu de juro. Basta só colocar o resultado do montante. Depois que encontrar. Aqui eu já estou dando o percentual, ó, que foi, como fosse 10%. Sim, tá bom. Do período. Mas aqui é a taxa de... Aqui é a taxa de 10% a um ano, né? Ao ano, um ano. Se a gente teve 3 anos, então é como se fosse um percentual de juros de 30% no total. Mas para não precisar encontrar porcentagem, né? É mais simples assim. Se montante é a soma de capital mais juros, então os juros compostos dessa questão aqui, o valor dele deu 1.324. Ok? Ok. Por enquanto tá bom, né? Tá, isso que é ótimo. Vou apagar aqui. Só lembrando que quando a gente trabalha juros compostos, o percentual é como se fosse um percentual de juros. Esse valor, a gente poder... Mais na frente a gente vai trabalhar sobre isso, mas é mais fácil, é mais comum a gente encontrar mais rápido os juros do que o percentual, a porcentagem de juros. Porque a porcentagem de juros em juros compostos não é juros em cima de juros, é como se você fosse dobrando o percentual em cima do que já existe, né? Montante pelo cálculo, né?
Vamos lá, um pouco mais embaixo. Vamos resolver outro tipo de situação também utilizando o cálculo de juro composto. Calcule o juro composto produzido por uma aplicação de R$ 1.700 a uma taxa de juros de 27% ao ano durante 720 dias. Até uma mudança aí, né? Lembre-se que já falamos que a taxa de juros é e o prazo N deve estar na mesma unidade de tempo. Então, se tem que colocar na mesma unidade de tempo, deixa eu logo transformar aqui, 27% ao ano, e está em dias. O que é que eu devo fazer? Eu devo transformar a porcentagem, o período em ano para igualar a taxa, ou eu transformo a taxa em dias para igualar ao período? Transformar? Teoricamente né? Porque isso mesmo. Pessoal, o que o pessoal está conversando aqui na sala? É uma observação do que é mais prático para o cálculo que vocês vão resolver. Se você for transformar o percentual em dias, você teria que encontrar o percentual em dias, depois multiplicar pela quantidade de dias do período que você está trabalhando. Então, nesse exemplo aqui, é melhor o quê? Transformar o quê? O período em anos, e igualar ao mesmo período da taxa. Aí João Paulo precisa fazer alguma conta maluca? Não. Se aqui está ao ano, é um ano. Um ano tem quantos dias? 365 dias em calendário normal. Na parte financeira, no cálculo financeiro, um ano tem quantos dias? Falei sobre isso. É bem simples, lembre, nunca esqueça isso. No cálculo financeiro, a quantidade de dias que existe em um ano é 360. No mês, 30 dias. Então, é só pegar. Se num mês no cálculo financeiro são 30 dias, 30 vezes 12, 360. Esqueçam, no cálculo financeiro, esqueçam que é 365 dias no ano. Só 360. Na matemática financeira, um ano tem 360 dias. Um mês tem 30 dias. Porque são 6 meses do ano que tem 31 dias. Outros meses tem 30, aí o fevereiro tem 28 ou 29. Então, no cálculo financeiro, para igualar e não ficar com essa variação, se fecha essa quantidade. Então, o que é que você pode fazer? Já que você vai transformar isso aqui, você pode, até aqui, a gente colocou uma formulazinha, transformar o tempo. Então, que seria 720 dias, se é um ano, dividido por 360. Então, T vai ser 2 anos. Então, é como se fosse N é igual a 2 anos. Ok? Período. Foi o que eu falei há pouco. Nem sempre é melhor transformar o período.
Você tem que analisar a situação que o cálculo financeiro que você está fazendo para agilizar a fórmula, como se vai trabalhar na fórmula. Para esse exemplo aqui, fica mais fácil a gente transformar o período igual ao período da taxa. Se a taxa é em ano, a gente achou melhor colocar o período também em ano. Sim, nesse caso aí, sim. É questão de você fazer uma análise. O que é que fica, até digamos assim, para não ficar um valor muito absurdo para você jogar na fórmula, você pode imaginar qual seria um valor menor. Um exemplo, ó, digamos que a gente vai trabalhar com N aqui. Se você quiser fazer o cálculo mais extenso, a opção sua. Ó, a forma de juros compostos não é assim, ó, montante vezes capital, 1 mais I vezes N. Esse N aqui. Imagine se nesse exemplo aqui eu colocasse elevado à potência de 720. Olha a conta louca que a gente tem que fazer aí. Tá vendo? É só você imagina. Você já pode dar uma dica. Você pode imaginar assim: eita, N está em dias. Na forma de juros compostos, N é a potência. Quando você vê um número grande assim, você já vai de cara entender o quê? Eita, não, vou transformar para talvez a taxa que vai ficar uma quantidade menor. Porque o cálculo que ia dar aqui, ó, 720. Isso. É só a questão de você olhar na fórmula e ver assim, eita, esses valores que eu já separei aqui, quando eu for utilizar na fórmula, vai ser que tamanho, vai ficar como, vai encaixar como, você já dá uma analisada. Mas cada um com o seu pensamento. Se quiser ter o trabalho de potencializar a 720, encontramos aqui, digamos, já transformamos e colocamos o período igual à taxa. Só para dividir aqui e transformar em valor, aqui vai ficar quanto? 27 dividido por 100, 0,27, não é isso? Com relação à taxa aqui, sempre você vai ter que transformar o percentual ou a porcentagem em valor, que é para você utilizar na forma. Nessas informações que eu, digamos aqui, separei aqui, está faltando algum valor? Olhem para a questão. Capital. O capital está de quanto? 1.700. Então, temos esse cenário. Deixa eu ver aqui no quadro se dá para colocar. Pessoal de casa, entenderam aqui a situação do período, o porquê que a gente transformou o período que era em dias para colocar em anos? Entenderam? Espero que sim. Vamos lá. Utilizando a fórmula, ver se vai caber aqui. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado a N. Montante capital 1.700 vezes 700 vezes 1 mais a taxa 0,27 elevado a 2, que a gente achou o período lá, transformou, né? M é igual a 1.700, tá aqui vezes. Aí vem a resolução daqui, né? Eu vou colocar detalhado o valor, como eu sempre gosto de trabalhar, para passo a passo não se embananar. Aí, agora vai ser M igual a 1.700 vezes 1,27 elevado a segunda potência, vai dar quanto? 1,6129. Montante é igual a 1.700 vezes aqui, vai dar 2.700
1.741,93. Nesse exemplo aí, foi colocado. Então, se o montante capital mais juros, o entendimento de que juros é igual a montante menos capital. Então, juros é o montante 2.741,93 menos o capital, que foi 1.700, com juros de quanto? R$1.041,93 do cálculo passado. Ok? Bom, a aguinha aqui. Juros simples é mais fraco. Tendência. É uma tendência. Para cálculo, né? O juro composto produzido pelo capital de 1.700 no período de 2 anos, a taxa de 27% ao ano é de R$1.041,93. Página aí 31. A partir da fórmula do montante igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N, podemos deduzir a forma de capital da seguinte maneira. Você pode trabalhar isso. Diferente lá do juros simples, né, que era uma forma só para tudo, né? E você só mudava os valores e fazia aquelas multiplicações. Nos juros compostos ele muda, né? Pronto. Já trabalhamos para... Vai chegar. Vamos lá. Vamos lá. Se em juros compostos, para achar o montante final, M igual a C, 1 mais I elevado a N, nem juros compostos, você pode achar qual o valor do capital com base no montante já dito, taxa e período. Isso. Se não tem como. Pronto. A pergunta aqui, quando for para achar o capital e juros compostos, já vai vir um montante? Sim. Se eu for colocar na avaliação uma pergunta que peça para vocês achar capital de um juros compostos, então eu já vou ter que colocar aí para vocês o valor do montante, a taxa e o período. Eu já vou ter que colocar. Isso, só bem lembrado, quando eu for pedir para calcular o capital, eu vou ter que colocar se eu quero que vocês utilizem uma forma de juros compostos ou juros simples. Só para lembrar de ontem, a forma de juros simples tá maior. Oi? Não entendi. Teoricamente. Juros, a forma de juros simples é capital vezes taxa vezes período. Em juros simples, qualquer coisa que eu pedisse a vocês, para encontrar capital, para encontrar taxa, ou encontrar período, ou o próprio juros, a fórmula seria essa aqui. Vocês só iam mudar, encontrar separadamente, ou lançar na fórmula os valores que já tinham, e deixar o não valor daquilo que vocês iriam encontrar. A diferença é essa. A diferença para juros compostos é que, para você encontrar o montante final em juros compostos, é aquela primeira fórmula que a gente já trabalhou hoje. Para encontrar o capital
em juros compostos, de um valor, que no caso de um capital que você não sabe qual é o original, é diferente. É capital igual a montante sobre já muda totalmente. Ó, encontrar capital em juros compostos, colocar de novo aqui. Encontrar capital em juros simples. Então vamos lá. E para encontrar os juros compostos utilizando essa nomenclatura, é a seguinte forma: juros compostos, no caso, vai ser igual a M menos C. Já vimos isso aqui? A gente já fez há pouco tempo. E foi aquele com base nos dois exemplos que a gente já trabalhou. Então, os juros não vai ter problema. Trabalhar esses exemplos aqui. Oi? Mas, assim, possa ser que daqui para sexta-feira, quando eu for elaborar a prova, a avaliação, eu coloco assim, qual forma? Ah, não, mas vocês vão fazer online? Ah, precisa não. Vocês vão fazer online, é só olhar qual é a forma. Aí, meu Deus, né, gente? Vamos embora, né? Um certo valor foi colocado em um banco que rendeu 40 mil reais a juros compostos, de 2% ao mês durante 5 meses. Ou vamos separar aqui os valores. Oi. Certo. Ué, lembrando aqui para quem não pegou a apostila, mas agora à noite, para evitar, eu lancei a apostila no grupo. Então, quem tivesse com problema de acessar o portal, o site lá, para baixar a apostila, eu já lancei no grupo para evitar justamente isso. Isso, boa, vamos lá, vamos separar aqui os valores. Eu quero, na questão pede para encontrar quem? Os juros compostos, não é isso? Não, um certo valor foi colocado em um banco, que rendeu 40 mil reais. Então, já rendeu o valor final. Quando vocês devem prestar atenção a isso, ó. Rendeu 40 mil reais. Já rendeu, já é o valor final. Se é valor final, é montante. Se ele é um valor final que já rendeu, montante. 40 mil. A juros compostos, com uma taxa de 2% ao mês, durante um período de 5 meses. Bom, nesse exemplo aqui, período e taxa estão, aliás, tempo e taxas estão no mesmo período, meses. A diferença é que aqui é a quantidade de 5, aí vamos ver o valor final, o que é que vai representar isso aqui, ok? Você tem que observar isso. Digamos que a taxa aqui tivesse ao ano. Se a taxa tivesse ao ano, você ia ter que dividir 2 por 12 para achar a quantidade da taxa ao mês. Entendeu? Na forma, isso. Vamos lá. Agora queremos encontrar o capital aplicado. Então, eu já tenho um montante, tenho taxa, deixa eu só dividir aqui por 100, né? A gente transformar em valor. Seria 2 dividido por 100, daria 0,02. Eu não tenho quem? Eu não sei. É tipo assim, é como se uma pessoa aplicou um dinheiro lá atrás, há 5 meses, e não lembra quanto ele aplicou. Aí ele quer saber, rapaz, mas eu apliquei quanto que me rendeu 40 mil reais no final
desses 5 meses. Então, vamos achar aqui o capital, o inicial que foi investido. Então, a fórmula vai ser... tem que copiar. Aqui seria, né, com base na fórmula, capital igual a montante, 40 mil, dividido por 1, mais taxa, 0,02, elevado a 5, capital, 40 mil. Nem fico com raiva não, porque eu gosto de fazer um negócio bem... tá certo. Eu gosto de fazer detalhado, né? Não sei se todo mundo faz isso, mas... capital é igual a 40 mil. 1,02 elevado a 5 dá quantos? Tem aí o valor, tem. 1,10, 40, 80, ou 8, podia ser só 8. Então, C igual a capital 40 mil dividido por esse valor dá R$36.229,25. Então, um montante, pronto, um capital, aí a gente faz o raciocínio ao contrário. Um capital inicial de R$36.229,25, aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 5 meses, dá um montante final de R$40 mil. Aí vem a última... Deixa eu baixar. Então, só para encontrar o valor de juros, ó. Juros seria capital. Para saber quanto foi de juros aqui, João Paulo, só subtrair, mas coloca essa fórmulazinha. Montante menos capital, juros de... montante de 40 mil menos 36.229,25, e vai dar quanto? Ixi, só para calculadora aí, porque tem uns quebrados. 3.700 e alguma coisa. R$40 mil menos 36.229,25. 3.770,75. R$3.770,75. Então, pronto. Para entender aqui, um capital inicial aplicado no valor de R$36.229,25, durante 5 meses com taxa de juros de 2% ao mês, rendeu um montante de R$4 mil e um juros de R$3.770,75. Pronto, eu posso, digamos, na prova, colocar uma questão dessa. Peraí, volta um pouquinho. Você falou o quê? Esse valor aqui de 36 mil é R$40 mil, vou botar aqui, dividido por 1,104080, tá? Elevado a... Isso. Ok? Pronto, digamos que isso aqui pode ser um exemplo de questão de avaliation. Calma que dá certo. Deixa eu ver aqui. A resposta é essa, 36.209. Não, aqui eu só fiz, digamos que eu queira acrescentar uma... Se eu quisesse acrescentar uma nova pergunta com base nessa daqui. Mas a pergunta inicial era, qual capital utilizar... Mas é tão simples, é só subtração. Vamos lá. Outro exemplo aqui. De valor... 200 mil. Em quantos meses... Ó, outro exemplo aqui que já...
a gente vai ter capital, vai ter os juros, vai ter o percentual de juros, mas não tem o quê? A quantidade de meses, o período. Vamos lá. Em quantos meses, então, eu não sei o período, já vou botar aqui. N, interrogação. Em quantos meses um capital, 200 mil reais. Produz um juros de R$ 38.203,20. Quando aplicado uma taxa de 6% ao mês. Pergunta: 6% ao mês. Esse período, qual vai ser o tempo dele? Se a taxa está ao mês, qual período, qual será o período desse tempo aqui? Dias, meses ou anos? Meses, né? Taxa, vamos lá. Para, digamos assim, melhorar o desenvolvimento do cálculo, se a gente tem capital e juros, então a gente tem quem? A gente pode achar quem de cara? O montante. Montante não é capital, mais juros. Montante vai ser 200 mil mais 38.203,20. Montante vai ser R$ 238.203,20. João Paulo, o porquê que você foi encontrar o montante? Porque em juros compostos, a gente utiliza quem? Montante. Isso. Em juros simples, a fórmula é uma só. A diferença de juros compostos é que, de acordo com o que você for necessitar de calcular, é que você vai utilizar uma forma diferente. Então, se em juros compostos a gente utiliza sempre o montante, aqui eu quero o período, eu tenho capital e juros, então tive como achar o montante para poder utilizar ele. Então, a fórmula aí, capital, um exemplo. Se a forma de montantes, se a forma de montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N, para explicar, eu já até colocado ali o período em interrogação. Se M, o montante é igual a capital, que multiplica 1 mais taxa elevado a N, aplicando a propriedade simétrica de igualdade, se A é igual a B, B é igual a A. Então, vamos inverter as situações. É como se C multiplicasse 1 mais I elevado a N igual a M. Aonde e não. Aonde 1 mais I elevado a N é igual a M sobre capital, ou seja, montante dividido por capital. Aí vai digamos, o restante de substituição, né, de valores. Então aqui seria 1 mais a taxa
e aqui dividido por 100, 0,06, então 0,06 elevado a n, onde o montante R$ 238.203,20 dividido pelo capital 200. Aqui já fica 1,06 elevado ao n. $238 dividido por 200 mil dá 1,191016. Então, seria 1,06 elevado a n igual a 1,191016. Para calcular o valor do expoente entre, precisamos aplicar o logaritmo a ambos os membros da igualdade. Então, logaritmo log de 1,06 n é igual ao log de 1,191016. Só lembrando que quando a gente trabalha com logaritmo e vai igualar os logaritmos, esse nzinho aqui que estava como potência, ele fica como se fosse um fator de multiplicação. Então, o que a gente faz? N igual a log de 1,191016 dividido por log de 1,06. Vai caber aí. Deixa eu ver se vai caber para o pessoal ter casa. Porque quando a gente trabalha com período em juros compostos, a gente tem que utilizar logaritmo. Aí, João Paulo, é assim, faz muito tempo que eu não estudo logaritmo. Vamos ter que estudar logaritmo? Não, eu não vou também, a gente não tem muito tempo de fazer um lembrete do estudo de logaritmo. Apenas para esse cálculo aqui, vocês vão ver, e eu vou demonstrar de novo em outros exemplos, que não precisa estudar logaritmo, é só utilizar uma fórmula básica na questão. É a coisa bem simples. Vou explicar a vocês com mais detalhes, mas vamos continuar aqui. Dividindo logaritmo, ou colocando logaritmo. Cadê? Cadê 1, usando a tecla, aí vem a questão de você dividir essas situações aqui, de 1,1916. Peraí, vou lembrar aqui, deixa eu ver se tem, se na calculadora eu consigo colocar aqui. Um 1,911016 log de... Ai, caramba. A gente teria que... Deixa eu ver aqui se... Tá aqui. Log de 1,191016 dividido por log de 1,06. Então assim, eu não vou colocar não, porque aí eu tô vendo que vai ser,
eu estou vendo que a gente teria que, de duas umas, ou todo mundo utilizar uma calculadora científica, ou ter que explicar logaritmo. Estou achando que Então, é porque assim, eu poderia a gente teria que estudar logaritmo ou utilizar a calculadora científica. Mais fácil seria utilizar a calculadora científica. É. Eu estou achando que sim, porque vai ter que utilizar. Pior que a taxa de encontrar a taxa de juros, em juros compostos também vai ter que utilizar calculadora científica. Também. Isso, Aí, para não utilizar, vamos fazer o seguinte. Também, nós vai ter que explicar muito mais coisas e o tempo não dá. Eu não vou trabalhar com essas situações de utilização de calculadora científica. Vou tirar da avaliação esses dois exemplos. Tanto para achar o período, como para achar a taxa em juros compostos. Em juros compostos. Juros simples eficazes. Porque eu também teria que ensinar como mexer na calculadora científica. Então, como a gente não tem tempo... Pessoal de casa, entenderam? Eu não vou trabalhar esse exemplo onde eu peço período ou taxas em juros compostos, ok? Me dê um retorno aí, pessoal, alguém de casa. A prova em dupla. Eu sempre gosto de, professor, a prova é em dupla? Sim, é de ser, que bom, então eu vou com fulano. Não, a prova é em dupla, você e Deus. Vamos ver se dá certo. Mas já acho que o tempo quanto tempo de que fica aberto? 4 horas. Por até 10. Isso. Se você entrar dentro de 7 horas, você vai ter até 10 horas para concluir a avaliação. Vamos lá. Capítulo 4. Descontos simples, aspectos conceituais, né? Entre hoje e amanhã, eu disse, ou a gente termina hoje ou termina amanhã. Isso, pode ser, vamos lá. Página 36, vamos lá, página 36. Títulos de, página 36, capítulo 4, descontos simples. Aspectos conceituais, vamos lá. 4.1. Títulos de crédito. Ao contrair uma dívida a ser paga no futuro, é muito comum o devedor oferecer ao credor um documento denominado título, que é o comprovante dessa operação. Observe a situação abaixo referente a esse tipo de operação. Note que a operação acima portadora concorda com as regras impostas pela instituição nesse promessa de pagamento, podendo ser resgatada antecipadamente. Isso significa dizer que em alguns títulos de crédito, podem sofrer a operação de desconto, que consiste no resgate do título antes do vencimento. Ao fazer isso, o portador recebe por ele um valor menor do que aquele que receberia se o aguardasse
a data do seu vencimento. Os títulos de crédito que podem ser descontados são letra de câmbio, duplicata ou nota promissória. Eu ainda vou além. Financiamentos, um exemplo, financiamentos de veículo, você acaba acontecendo essa situação. Que é o quê? Você financia um carro, a prestação, sei lá, é R$700. Por exemplo. Aí o vencimento dessa prestação, vou dar aqui uma data, digamos que o vencimento hoje são 15, né? Hoje são 15 de setembro. Digamos que o vencimento dessa parcela, de uma parcela de R$700, é dia 15 de outubro de 2021. Se você for deixar para pagar esse financiamento, e João Paulo, são todos os contratos? Não vou dizer que são todos, mas a maioria tem esse comportamento. Se você for pagar essa prestação de um veículo que custa R$700, no dia do vencimento dela, você vai pagar os R$700. Mas hoje, são 15 de setembro, 30 dias antes do vencimento original. O que é que as financeiras fazem? Dá um desconto. Sei lá, se você pagar antecipado. Então, se são 30 dias antes, a financeira pode lhe dar um desconto de, sei lá, R$30. João Paulo, é em valor? Não. Sempre é em percentual, uma porcentagemzinha, ó. Se antecipar, sei lá, digamos que no contrato, diz assim, você tem direito a 0,01% de desconto ao dia se antecipar a parcela. Aí a gente faz uma continha básica. Se é 0,01% ao dia e nós temos 30 dias de antecedência, então vai dar quanto? 0,30%. Isso ao mês vai dar. Se ao mês, na matemática financeira, o mês tem quantos dias? 30. Se nós temos 30 dias aqui de antecedência, estou pagando 30 dias antes, então, R$700 menos 0,30%. Se a gente for calcular aqui, para a gente fazer a conta aqui, o valor seria, daria 0, transformando, né, em valor. Então é como se você pegasse 700 vezes 0,03, 0,003, para achar um valor aí, tem que calcular. Vamos para a calculadora aqui, a cabeça não dá. Você poderia fazer essa conta, ou poderia fazer a conta por 30%. Então, 700 vezes 30%, ou 30 não, 700 vezes 0,3%. Então, aqui é como se desse um valor de R$2,10. Então, 700 menos R$2,10, então daria R$697,90. 700. Ops. R$697,90. Um exemplo, né? Se a parcela do carro que vai se vencer daqui a 30 dias, você antecipa ela e no contrato do financiamento diz que é 0,01% ao dia, como são 30 dias, dá 0,3% nos 30 dias. Então, o banco vai lhe dar um desconto de R$2,10. Eu estou jogando aqui um valor que é
0,01 ao dia, mas pode ser que seja um percentual maior. Vou dar um exemplo, exemplo próprio. Um financiamento que eu tenho, geralmente, mais em torno dessa parcela, mas dá quase isso. Geralmente eu consigo antecipar, eu consigo de desconto 30, 40 reais de desconto. Então já é um percentual, e não é isso ali, vai ser bem maior. Oi? Eu vou. Isso. E é aquilo que eu falei. Lembre-se que quando a gente trabalha com juros simples ou juros compostos, principalmente quando é para pagar, quando você é o cliente e você vai pagar, você está se sujeitando a pagar esses juros. Por quê? Porque quem lhe vendeu, lhe financiou, lhe emprestou aquilo, colocou os juros. Esses juros é pela demora que o dinheiro está entrando para ele. Então, se numa situação dessa, ele me dá um desconto, por que ele está me dando desconto? Porque ele está recebendo o dinheiro mais rápido. Se ele não ia lhe dar um desconto desse aqui se você fosse pagar no período normal. Mas como você está antecipando 30 dias, ele está... Não, tudo bem, eu lhe coloquei esses juros para você pagar naquele dia lá, mas já que você está antecipando, então eu vou tirar aqui um percentual dos juros. O entendimento é basicamente esse. Situações, nesse exemplo que eu tenho, né, que eu estou dando que é meu, eu consigo, se por acaso eu for pagar digamos, pague uma parcela de trás, que a gente chama, né, a última parcela. Se eu for pagar hoje uma parcela lá do final, ou a última parcela, eu consigo ter desconto na faixa de uns 200 e poucos reais. Tem. Lembre-se, depende do contrato que você firmou. Nesse meu exemplo, que é financiamento de veículos, no meu contrato permite eu fazer isso. A parcela é de 600 reais, eu consigo antecipar. Se eu for pagar a última parcela logo, que é daqui a não sei quantos meses para frente, eu tenho um desconto de 240 reais, fica 300 de alguma coisa a parcela. Tudo é se analisar, né? Dependendo. É a mesma coisa, pronto, vamos falar uma parcela, mas se você for quitar o imóvel, o veículo, que seja, de uma vez, você também tem um desconto. Ele tanto vai lhe dar, geralmente, né? Os contratos, geralmente, ele lhe dá um desconto na antecipação de uma parcela ou no pagamento total do montante final, né? Se você no montante final ia pagar, sei lá, por exemplo, o montante final dá 20 mil reais. Mas se você for quitar ele de uma vez agora, você vai ter um desconto aí, talvez, de 4, 5 mil reais. Sim. Sim. Vamos lá, pergunta aqui. Se, o pessoal de casa, a pergunta, um financiamento de uma casa, se vai ser pago o valor da casa, esse valor que vai ser retirado do juros, se é da parcela ou do montante da casa, no final. Geralmente é do montante que resta, do montante final. Ele não vai tirar do valor original. Digamos que, vou dar aqui um exemplo, uma casa custa, uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. A casa era avaliada em 85 mil reais. Aí você financiou para pagar em 30 anos, uma parcela que é o contrato geralmente do Minha Casa Minha Vida, ela é decrescente, né? Então ela vai matando ali centavos ou reais de um mês para outro, muito pouco. Aí digamos que você pagou, sei lá, 2 anos, aí tem lá um saldo devedor de 65 mil reais. Mesmo que você vá quitar a casa, eles vão dar um desconto em cima do restante e ainda do contrato. Se resta 65 mil, você quer quitar, eu tenho 50 mil, paga,
Acredito que não, ele vai dar um desconto em cima dos 65. Se a casa custava inicialmente 85, você não vai, o banco, é o que eu imagino, o banco ele não vai descontar em cima do valor original. Ele vai levar em consideração o que resta. O que resta ainda a ser pago. Isso. Isso. Depende muito do quanto até é a análise que fica. Não, lógico, é para você, para quem está querendo pagar, mas é principalmente para quem tem o direito sobre você, que é o quê? De receber um valor. Então, na hora que você tem isso a pagar, o banco vai avaliar, peraí, ela já pagou, vou dar aqui um exemplo, a casa é 85, o contrato final, vamos fazer uma conta aqui, a casa era 85 mil, inicial, você financiou, a casa passou a ser, deixa eu ver, 120, estou dando aqui um exemplo, né? 120. Só que você já pagou, aqui, da calculadora aqui, deixa eu ver, tá R$ 500 vezes 24, digamos que você já pagou 12 mil reais de prestação, vou botar 20 mil de prestação, já foi pago, você pagou de prestação, o saldo devedor para o banco ainda é de 100 mil. Aí você diz assim, eu vou pagar, eu ganhei na loteria, vendi um terreno, meu pai me deu um dinheiro, não sei. Me deu um dinheiro, aí eu vou pagar, deixa eu ver aqui. Eu quero quitar a casa. O banco resta o quê? 100 mil ainda do contrato. Mas não, eu dou 70 mil, um exemplo. O banco vai dizer assim, peraí, ela quer dar 70 mil, mas o saldo devedor é 100. É como se o banco ainda tivesse um prejuízo, todos supondo, de 30 mil. Mas o banco pode analisar assim, peraí, o contrato inicial era 85. No montante final, ela teria que pagar 120. Já pagou 20. E quer me dar mais 70. 70 com 20, 90. O banco aceita. Está quitado de sua casa. Por quê? Ele pode, que mesmo você dando 70 mil, ele deixando de ganhar 30, ele já está ganhando 5. Você paga ao banco os 85, que era o valor original da casa, e ele ainda ganha 5 em cima. Isso. Isso. Para o pessoal de casa, a gente está achando aqui outra situação. Para o banco, ele vai achar ruim? Acho que não, porque ele não vai ter que esperar ainda não sei quantos anos para receber esses 100 mil que resta do contrato. Para ele é melhor dar esse descontão do que resta no contrato, mas ele vai estar pegando o valor original do quanto ele lhe emprestou, ou lhe deu de crédito, né? Isso, ele vai receber de volta o valor que ele lhe deu de crédito e ainda vai estar ganhando 5 mil em cima, com base nesse exemplo aqui, né? É tudo análise. Acontece, muitas pessoas, quando tem essa oportunidade, conseguem, com base mais ou menos assim desse exemplo, uns descontos desses assim. Aí às vezes, o banco me deu 30 mil reais de desconto. Não, ele apenas analisou que ele conseguiu antecipar, receber de volta um dinheiro que ele ia demorar daqui ainda, sei lá, 15, 20 anos. Correndo o risco, né? Ou atrasar, principalmente, gerar outras despesas, né? É complicado. Vamos lá.
Você vê situações, né? Falamos das opções, letra de câmbio, duplicata e nota promissória. Vamos falar um pouquinho sobre câmbio, letra de câmbio. Letra de câmbio é um título ao portador emitido por uma financeira em operação de crédito, direto a pessoas físicas ou pessoas. O câmbio vem especificado o valor do resgate, que é o valor nominal acrescido de juros, a data do vencimento do título e a quem se deve pagar. Um exemplo aí de letra de câmbio, um modelo de uma letra de câmbio, né? Todos esses detalhes a serem preenchidos, valor, qual o período para poder ser sacado. Geralmente, principalmente quem vai adquirir limites em contas bancárias, alguma coisa desse tipo, os bancos empurram mais ou menos um investimento desse, e lá, um que a gente chama também de título de crédito, né? Que no caso também pode ser um título de crédito. Empurra lá dizendo um título de crédito, que é que você vai passar aqui 2 anos, vai aplicar R$50 por mês, só pode sacar daqui a 2 anos. Vai correr os juros, mas eles amarram você ali a um investimento. Note que parecem algumas informações importantes, como o nome do portador, valor nominal, data de vencimento, entre outros, já na página 38. Valor nominal é o valor de face ou valor de resgate, ou seja, que corresponde ao valor que pode ser recebido pelo título na data de vencimento. Agora veja o título de crédito, muito utilizado pelas instituições financeiras, a duplicata. A duplicata é emitida por uma empresa, pessoa jurídica, contra o seu cliente, pessoa física, ou também pessoa jurídica, pode ser cliente, para quem vendeu mercadorias ou prestou serviços a prazo. A emissão da duplicata decorre da emissão de uma nota fiscal. Pessoa física pode ser pessoa natural, ou seja, todo indivíduo, homem ou mulher. E pessoa jurídica, empresa. Basicamente, como é feito aí um exemplo de duplicata, né? Tem que constar todas as informações de quem emite, quem é o devedor, no caso, que a gente chama, que é mais conhecido como sacado, né? Número da prestação, período duplicata, número da duplicata que está sendo gerada, o vencimento dela, e aí se vai algumas outras informações, como, observem aí no meio dessa duplicata aí, ó, desconto de tananã, porcentagem sobre até tananã. Esse é um exemplo de duplicata que ela automaticamente, quando é gerada, já é colocada, ó, você tem essa duplicata a pagar daqui a tantos dias, vencimento daqui a não sei quantos dias, ou meses. Mas se você pagar esse valor até tal dia, você tem um desconto de tanto. Onde a gente ia ver isso? Mensalidade de escola. Quem tem filho, irmão, algum parente que trabalha em escola particular, geralmente no carnê tem essa opçãozinha, que é para incentivar o responsável por aquela criança a pagar antecipadamente a mensalidade. Então, isso, porque é assim, eles colocam um valor, mas diz assim, ó, eu não vou lhe cobrar juros, você pagar até esse dia, vai estar no vencimento. Mas, se você antecipar, aí o pensamento é assim, eu vou colocar aqui, digamos que a escola, por exemplo, a escola diz assim, eu vou colocar aqui esse desconto, é para esse responsável aqui me pagar logo. Ele nem vai saber que eu estou querendo receber logo o dinheiro, porque eu correr o risco dele me atrasar. É como se fosse um pensamento assim que a escola faz. Também. Não deixa de ser uma vantagem, né? Olha a mãe falando aí, tá vendo aí? Deixa eu ver aqui. Também, página 39. Temos também outro título, a nota promissória, que pode ser usada entre pessoas físicas ou ainda pessoas físicas e jurídicas e instituições financeiras. Trata-se de um título de crédito que corresponde a uma promessa de pagamento, na qual é especificado o valor nominal ou a quantia a ser paga, que é dividido inicialmente, normalmente é acrescido de juros, mas também
vou falar aqui pela nossa realidade, que ainda tem empresa aqui na nossa região que você compra na promissória e eles não acrescentam juros, apenas colocam lá a data do valor que você vai pagar. Se por acaso ultrapassar a data que ele lhe deu para pagar e você não pagou, João Paulo, ele pode me cobrar juros? Pode, mas aí ele teria que legalizar o registro promissório. Por quê? Porque se digamos, na formulação da promissória, ele já não especificou o juro que vai ser cobrado, que será cobrado se por acaso você atrasar, ele não pode depois de cobrar juros. O que ele tem que fazer é registrar essa promissória. E não pode ir registrar essa promissória para que sim, a partir daquele registro, ele cobre juros. No carnê, geralmente carnê já vem especificado os juros. Eu estou imaginando que os juros é justamente para que, se por acaso você, naquele vencimento, você não pague, ele seja cobrado os juros. Os juros vai servir para isso, que é para forçar você pagar em dia. Porque se você não pagar em dia, ele vai cobrar juros. Só um cuidado, que é isso, dica, orientação. Se vocês forem fazer compras e for na promissória, peçam, mesmo que vocês assinem a promissória, peçam uma cópia já toda preenchida e assinada da promissória. Por quê? Porque se por acaso você assinar a promissória, daqui a, digamos, 40 dias, aí você não pagou com 30. Aí quando você for pagar, o proprietário colocou lá na promissória depois 10%. Aí você vai ter que comprovar se você não tem uma cópia. É só orientação, pra gente ter cuidado, né? Que mais? Quando o portador de um título de crédito precisa de dinheiro, pode-se resgatá-lo antes do vencimento, mediante endosso numa corretora de valores ou banco que procede à operação de desconto. Mas ao resgatar o título antes do vencimento, o portador não recebe o valor total ali declarado. Esse valor no valor final ou valor nominal N do título, sofre um desconto D, que será tanto maior quanto maior for a antecipação do pagamento em relação à data de vencimento. O que é esse desconto, né? Acho que eu já falei aqui, mas para recapitular. Você foi ali numa loja e foi comprar, sei lá, uma cama. Aí a loja diz assim, se você tiver o seu CPF limpo, que a nomenclatura limpo, que é sem restrição, né? Se você tiver o seu CNPJ, o seu CPF ou CNPJ estiver sem restrição, eu lhe vendo essa cama em, sei lá, 4 vezes de R$300. E vai dar um total de R$1.200. Você assina, é feito um contrato, né? Você assina lá um documento reconhecendo essa dívida de R$1.200 que vai ser paga em 4 vezes de R$300. E é gerado digamos, um título, ou mais conhecido também como duplicata. Aí, essa empresa, vou dizer aqui, empresa A, tá? Empresa A. O que é que ela faz? Vai lá em uma financeira, F, e diz assim, ô financeira, eu vendi uma cama de R$1.200 para uma pessoa em 4 duplicatas ou boletos de R$300. Só que eu não quero esperar esse tempo todo para receber. O porquê que ele diz isso? Porque se a pessoa fosse pagar à vista, essa cama ela não custaria 1.200. Ela custaria, sei lá, botar 1.050.
mas já que foi no boleto, né? 1.200. Aí a financeira diz assim, tudo bem. Quanto é o valor da dívida lá que a pessoa comprou a cama? 1.200. O que é que a financeira diz? É 1.200. Já que você não quer esperar esses 4 meses, quem vai esperar sou eu. Então, em vez de eu lhe repassar os 1.200, eu vou descontar, sei lá, R$ 150. Estou dando um exemplo. Vai ficar quanto? 1.050. O mesmo valor que seria à vista. Só que aí, a empresa A vai receber os 1.050, vai deixar de ganhar R$ 150, mas ela o dinheiro daquele produto mais rápido. A situação aí desse débito que eu falei, mais ou menos assim. A empresa, digamos assim, se sujeita a deixar de ganhar R$ 150 para pegar no capital. Para quem vai o pagamento desses 1.200? Para a financeira. Ela agora que vai receber. João Paulo, mas aí eu vou ter que ir lá na financeira e pagar a financeira. Não, você vai continuar com aquele boletozinho lá em nome da empresa A, mas quando cair na conta dela, é transportado, digamos assim, ou transferido para a financeira. Em assunto é muito disso. Entendido? Você está terminando já, bem rapidinho. Como é? É como se fosse um empréstimo rápido. É uma forma de empréstimo mais rápido, né? E que, na verdade, eu sempre gosto de dizer assim, as financeiras, elas são, essas empresas são os chamados agiotas legalizados. E quem faz desconto, popularmente chamado como agiota, né? Você vai lá, dá um cheque, ele desconta um percentual e dá diferença, né? Um agiota. Isso aqui é como se fosse um agiota, só que legal. Porque em cima dessa operação aqui, a financeira vai pagar alguns impostos ou tributos em cima. Um exemplo que eu falei na aula de ontem, o IOF. Em cima de uma operação dessa vai ser pago o IOF. Quem vai pagar o IOF? A financeira. Em cima de quanto? 1.200. Ok? Para a gente, pelo horário também, vamos ultrapassar. Vamos parar por hoje. Página 39, a gente continua amanhã, encerra amanhã a apostila e faz uma revisão rápida de como vai ser a avaliação. A revisão vai ser amanhã. Eu vou repetir, não vejo problema em quem quiser vir presencial e assistir presencial, pode vir. Não vejo problema, porque a instituição não vai. Eu vou confirmar, mas já fiquem. Pronto, beleza então. Hoje tá bom, pessoal.